Devo avisá-lo de que não serei o segundo no comando. Vou vencer com armas. Estou destinado à grandeza. Eu encontrei a coroa da França na sarjeta e coloco em minha própria cabeça. Napoleão, quem viu o filme, quem pretende ver, quem assistiu e ficou boiando, quem quer ver, mas estava esperando a minha resenha aqui, obrigado a todos que pediram a resenha. Vem aqui um breve relato para ajudar a entender o contexto, porque é um filme de 2 horas e meia, é um filme bem bacana, com seus defeitos, mas o maior problema dele, além de algumas imprecisões, algumas coisas assim do tipo Napoleão lá na frente comandando a cavalaria, coisa que jamais aconteceria na vida real, coisa que não faria nenhum sentido, porque se você é um general, que você está comandando um exército de 100 mil soldados, você tem que ficar lá atrás olhando tudo, dando as ordens. Se você estiver na frente de um cavalo cavalgando aí rumo ao inimigo, você não vai conseguir fazer seu trabalho direito. Enfim, como eu estava falando, o grande problema do filme é que você vai cobrir a vida de um dos personagens mais fascinantes do mundo em 2 horas e meia, então é uma pincelada assim tão superficial que muitas vezes você não vai conseguir entender o contexto de uma coisa para outra. Então vou tentar aqui o melhor possível fazer uma explicação sobre a época para que a pessoa possa aproveitar um pouco mais o filme. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que se trata do contexto da Revolução Francesa. Então, no final do século XVIII, você tinha as monarquias na Europa, era tudo lá o rei que mandava, que Deus colocava o rei no lugar e tal, e a nobreza com o clero mandavam em tudo. Mas o mundo estava mudando muito rapidamente. Você tinha a Revolução Industrial, você tinha o comércio, você tinha a burguesia, você tinha novas classes sociais que queriam poder também, queriam ter a sua representatividade. E essa galera pensava, poxa vida, eu produzo a riqueza aqui no meu país e toda essa riqueza é roubada através de impostos de uma classe aí de sanguessugas que não produzem nada, que ficam só mandando em mim. Alguma semelhança com o mundo atual? Bom, vamos lá. E por isso teve a tal da Revolução Francesa, foi logo depois da Revolução Americana. Vamos lembrar aí que os Estados Unidos se rebelaram contra a Inglaterra, declararam independência, e logo depois também influenciados pelas mesmas ideias, essas tais das ideias do iluminismo que você aprendeu na escola, os filósofos, a ideia dos direitos individuais, que o rei não pode vir e mandar cortar a tua cabeça, que você pode ir e vir, que você pode ter propriedade, enfim, todo esse pacote de ideias de liberdade foi evoluindo no século XVIII e vira a Revolução Francesa no ano de 1789. E aí, claro, ela passa por várias etapas, assim como a Revolução Russa, ela começa um pouco mais moderada, eles não matam o rei da França, mas depois vem grupos mais e mais radicais, também igual acontece na Rússia, a Revolução Comunista, e o momento que o filme começa é o tal do regime do terror. Então tem um cara lá, tal de Robespierre, bem famoso, que seria o equivalente aí ao radical marxista aí da Revolução Russa, que é o cara que fala mais em nome das massas e os inimigos da Revolução, e começa a mandar a galera pra guilhotina, e aí começa todo mundo a ser guilhotinado, a França tá uma bagunça. Com certeza viu o caos nas ruas. Temos que fazer disso um recado, ou a França cairá. O que faria se essa missão de defesa fosse transferida para você? Lhe prometi sucessos gigantescos. A Europa está apavorada com a contaminação da Revolução Francesa, quer dizer, os reis em volta da França, o rei da Inglaterra, o rei da Áustria, o rei da Prússia, o rei da Rússia, esses reis todos com medo da Revolução se espalhar e fazendo constantes guerras contra a França. E é nesse contexto que um jovem coronel que vem da Córcega, a Córcega é uma ilhazinha que fala italiano, que muita gente nem sabia se era França ou não era, então era um cara que já sofria um pouco de discriminação, o tal do Napoleão Bonaparte. Ele está rapidamente sendo promovido, porque ele é um cara muito inteligente, ele é um oficial da artilharia francesa, e mandam ele para o porto de Toulon, onde esse porto está sendo cercado pelos navios ingleses. E aí o filme relata muito bem que ele consegue lá vencer os ingleses e libertar o porto de Toulon. Esse vídeo aqui, pessoal, vai ter um pouquinho de spoiler, mas, cara, é a história oficial, não vai estragar muito, acho que vai dar mais esclarecimento do que spoiler. Então Napoleão vira o tal do herói de Toulon, que salvou a marinha francesa que estava cercada lá. Depois ele vai para Paris, onde tem um grupo de monarquistas que querem derrubar a revolução e destruir tudo. E aí ele vai lá e pega as tropas. E ele, com poucos soldados, consegue vencer a multidão de monarquistas que querem destruir o parlamento e tal, acabar com a revolução. E ele acaba sendo conhecido como o salvador da revolução, se torna um dos mais jovens generais da história e passa a comandar boa parte do exército francês, fazendo uma série de campanhas militares contra os inimigos da França,
vencendo diversas batalhas, especialmente na Itália. Então ele vai na Itália e conquista para a França boa parte da Itália, e lá que ele faz seu nome. Nada disso é mostrado no filme, o filme simplesmente pula e aparece o cara lá no Egito. Aí muita gente vai pensar, poxa, mas Napoleão tá no Egito, o que ele tá fazendo lá no meio das pirâmides, atirando nos árabes lá no meio do Egito? Pois bem, ele foi pro Egito num episódio que não é muito contado, mas ele estava querendo atacar as colônias inglesas. Ele queria um caminho aí para atacar e diminuir o poder do Império Britânico, porque a Inglaterra era o grande inimigo, o grande rival da França. Na vida real, a campanha do Egito acaba não indo muito bem, o exército dele acaba ficando preso lá, porque a marinha britânica destrói os navios franceses, isso não é mostrado no filme, e ele acaba voltando para a França sozinho, meio escondido, e deixa o exército dele lá. Então é um ponto meio polêmico, que no filme eles tratam que ele voltou porque ficou sabendo que a mulher dele arrumou um amante, então ele ficou com ciúmes, enfim, ninguém vai saber a real, mas a forma que eu entendi a história quando estudei na época é porque ele viu que ele estava ferrado lá no Egito, o exército estava preso mesmo, e na França estava começando a galera a agitar contra ele. Então ele sentiu que tinha uma oportunidade que, se ele não fosse para a França, ele ia acabar perdendo o posto dele, talvez perdendo o poder. O fato é que ele se manda do Egito, volta para a França, levando muitos artefatos egípcios, muitas peças de arte que estão até hoje no Louvre. Então, por um lado, ele é o grande cara que trouxe muitas obras de arte para o Louvre, tanto do Egito quanto da Itália. Por outro, o pessoal acusa que ele roubou essas obras aí dos lugares que ele conquistou. Chegando na França, aquela época que era o período do terror já tinha acabado. O próprio Robespierre, aquele cara que mandava guilhotinar todo mundo, acaba ele mesmo sendo guilhotinado, que o pessoal ficou com tanto medo dele que falaram, cara, melhor matar esses malucos aí, que é uma das tendências de muitas revoluções. Os caras mais malucos vão matando os menos malucos, depois tem mais maluco e mais maluco, uma hora praticamente todo mundo foi morto, e aí o cara mais radical acaba sendo derrubado pelos outros. No ano de 1799, Napoleão vê a oportunidade de dar um golpe de Estado. Você tem um governo lá chamado Diretório, que é um comitê de pessoas que mandam, e aí ele consegue fazer esses caras renunciarem e cria o governo dos 3 cônsules. Então é ele, um outro cônsul e mais um cônsul, e os 3 juntos. Assim como Júlio César fez lá atrás, que tinha um triunvirato de 3 cônsules, Napoleão recria isso também com esses 2 caras, e só que ele é o primeiro cônsul, então ele acaba sendo realmente o cara que tem o poder, e com o tempo começa a botar os outros de lado, até porque ele é o general, ele que manda no exército, e quem tem o poder do exército tem o poder absoluto. Mais à frente ele acaba tirando os outros e se declara imperador da França. Então muita gente, por um lado, respira aliviado, puxa, acabou essa bagunça de revolução, de cônsul, de terror, de diretório, esse monte de governo maluco aí, agora tem um cara que manda, e outros falaram, caramba, essa é a traição da revolução, agora acabou os nossos ideais de ser uma república, a França volta a ser uma monarquia, e a gente derrubou lá os reis, a família Bourbon, para colocar esse Napoleão no lugar. O fato é que ele vira imperador, tem aquela cena famosa que o filme descreve, que o Papa vai lá coroar o imperador Napoleão, e ele mesmo pega a coroa e coloca na própria cabeça, e depois ele coroa a esposa dele, a Joséphine, que tem um papel super importante nesse filme. O filme passa bastante tempo tratando da relação dele com a mulher dele. Sugiro que ocupe o trono, como rei. Podemos votar? Eu encontrei a coroa da França na sarjeta e coloco em minha própria cabeça. Claro, apesar de agora a França virar uma monarquia, seus problemas e guerras não terminam, porque existe uma ciumeira muito grande na Europa. A França cresceu sob o domínio do Napoleão cônsul e agora Napoleão imperador, e muitos países querem pegar de volta suas províncias, querem derrubar o governo de Napoleão, colocar de novo a família real francesa, e aí ele começa a lutar uma série de batalhas. Aliás, o filme pula todas, porque também seria impossível. Dizem que Napoleão lutou 61 diferentes batalhas na vida dele, se ele perdeu uma ou duas foi muito, então isso faz com que Napoleão seja provavelmente o maior gênio militar de todos os tempos. Não conheço ninguém, nunca ouvi falar de ninguém que tenha lutado tantas batalhas e vencido tantas batalhas como Napoleão fez. O filme não mostra uma série de coisas, não mostra as batalhas, seria impossível, vai pulando de uma em outra, não tem tanto contexto, não mostra as atividades que o Napoleão fez pela França. Ele criou o Código Napoleônico, ele criou uma série de sistemas legais que se espalharam pela Europa e que são seguidos até hoje, melhorias e revoluções na educação, nas ciências, criou uma série de institutos, instituições. Isso talvez ia ficar um pouco chato para um filme, mas são legados dele, são coisas muito importantes que ele fez, talvez mais importante até do que as grandes batalhas. Mas ele nunca
nunca conquistou a paz duradoura, porque a França ia se expandindo e de tempos em tempos você tinha sempre as coligações, a primeira coligação, a segunda coligação, a terceira, a quarta, toda hora se juntava a seus países vizinhos para tentar derrotar a França. E a França toda vez dava um couro nos caras. Então os típicos lutadores contra a França era o Império da Áustria, a Prússia, que é basicamente um pedaço da Alemanha hoje, a Rússia, Espanha, enfim, vários países menores, vários ducados, vários principados, e claro, quem financiava tudo isso, quem estava por trás, era a arqui-inimiga da França, a Inglaterra. Então, Napoleão sempre teve muito claro que a Inglaterra era a origem de todo o mal, o desprezo, o ódio dele pelos ingleses era absoluto. O filme mostra em detalhes uma batalha que aconteceu em 1805, a famosa Batalha de Austerlitz, que a França derrota o exército da Áustria e o exército da Rússia. A batalha é de um jeito assim meio esquisito, que não é bem o que eu li sobre a batalha. Tem uma hora que o exército da Áustria afunda dentro de um lago, que Napoleão joga uns tiros de canhão e todo mundo afunda. Nunca ouvi falar disso. Estudei essa batalha de outra forma, bem diferente, que tinha, enfim, o grupo norte, o grupo centro, o grupo sul. Ele distrai os caras para atacar pelo norte, mas aí ele ataca pelo centro, que era um ataque frontal que Napoleão gostava de fazer. Enfim, a batalha não era bem o jeito que o filme descreveu. General, fomos descobertos. Bom, Esperem! Gelo! Emboscada! Recuar! eu não sou como os outros homens. Mas o fato é que sim, a França ganhou essa batalha, assina a paz com a Áustria, cresce seus territórios e a partir da Batalha de Austerlitz, a França se torna a grande senhora dominadora da Europa. A França ela tem o poder sobre toda a Bélgica, Holanda, praticamente a Itália inteira, boa parte da Alemanha, pedaços da Áustria, ela também ocupa a Espanha e, mais à frente, Portugal. Agora, o que acontece, pessoal? Apesar da França ser a dominadora da Europa, ela não consegue dominar os mares, porque no mesmo ano da Batalha de Austerlitz, em que ele ganha na terra, Napoleão é derrotado no mar, numa batalha famosíssima chamada Trafalgar, que por coincidência eu gravei um vídeo aqui sobre a Batalha de Trafalgar, em que o almirante Nelson, chefe da Marinha Britânica, derrota a Marinha Francesa lá em Trafalgar, e aí eu gravei esse vídeo justamente na Praça Trafalgar em Londres, por isso que eu gravei o vídeo, porque eu estava lá na Praça Trafalgar. Então, pessoal, para Napoleão isso é um grande problema, porque enquanto a Inglaterra estiver independente lá, na sua ilha protegida, ela vai financiar guerras, ela vai estimular os adversários a se levantarem contra a França. E Napoleão fala, cara, eu preciso derrotar os ingleses. Eu tentei invadir a Inglaterra, tentei atacar pelo mar, mas fui derrotado, então eu vou ter que fazer outro tipo de estratégia. Então ele declara o tal do bloqueio continental, que o filme também não explica muita coisa sobre ele, mas ele chega para toda a Europa e fala que agora é proibido comercializar com a Inglaterra. Ele bloqueia os portos da Inglaterra para não entrar mais nenhum tipo de produto inglês, para assim fazer um bloqueio, empobrecer a Inglaterra e forçar eles a fazer a negociação. E esse bloqueio é muito significativo, pessoal, por dois motivos. Em primeiro lugar, um dos países mais aliados da Inglaterra é quem? Portugal. E Portugal não quer participar do bloqueio continental, porque eles são amigos dos ingleses, e Napoleão, por isso, decide invadir Portugal, como todo mundo sabe, no ano de 1808, e aí Portugal não tem escolha a não ser fugir de Portugal. A família real, Dom João VI e tal, sai de Portugal com toda a sua corte e vem para o Rio de Janeiro. E isso é importantíssimo para a história do Brasil, porque a família real vem para cá, depois Dom Pedro declara independência, enfim, vocês sabem toda essa história. Então Napoleão, ele é um dos personagens mais influentes na história do Brasil também. E esse tema do bloqueio continental também é importante, porque a Rússia, uma hora ela resolve furar. Então, no começo a Rússia está a favor do bloqueio junto com Napoleão, e depois eles traem Napoleão, o czar, que é o líder da Rússia, lá, o rei, meu xará Alexander, ele fura o bloqueio continental e abre os portos para os ingleses. E Napoleão fica furioso até o ponto em que ele decide fazer o quê? Invadir a Rússia. Isso também não é explicado no filme, de repente mostra ele lá invadindo a Rússia, ninguém sabe por quê, e agora você já sabe que é porque a Rússia furou o bloqueio continental, furou as ordens de Napoleão, e em vez dele negociar ou deixar quieto, ele decide invadir a Rússia com o maior exército que a Europa já viu, mais de 600 mil homens. Não vou entrar muito em detalhes aqui, porque a história é longa, mas basicamente os russos vão se retirando, não combatem os franceses, pequenas batalhas, os franceses entram em Moscou, os russos evacuam a cidade, e aí chega o inverno, os franceses têm que voltar para a França, já doentes, cansados, com fome, enfim, dos 600 mil homens, volta somente 40 mil, 560 mil soldados franceses e aliados morrem na Rússia. Isso quebra completamente o poder e o exército de Napoleão. Já no filme já mostra ele
se rendendo para os aliados. Na verdade não foi bem assim, ele volta para Paris, tem algumas batalhas, tem mais um ano de guerra, mas Napoleão já não tem condição de lutar, tendo perdido tanta coisa. Ele é preso, ele é exilado na ilha de Elba, e aí ele foge da ilha, e acontece mais uns capítulos muito interessantes que eu não vou falar aqui, mas você vai saber o que acontece com Napoleão no final. E aí, Napoleão no final é um vilão ou um herói? Ele é o cara que salvou a revolução de um fim de caos total e levou as ideias da revolução para outros países, ou ele é o cara que virou um tirano como qualquer outro e enterrou de vez a Revolução Francesa? Só para vocês saberem, os historiadores debatem isso até hoje, escolas de pensamento defendem uma coisa: olha, ele foi um cara que teve que defender a França e ele fez o que foi possível, ele é um produto do seu tempo, ele modernizou as leis, ele fez a França ser um grande país, ele foi um grande herói. E os outros que falam, cara, ele é um cara ambicioso, tirano, que fez a França entrar em declínio constante a partir da Revolução Francesa, de tanta guerra, de tanta gente que morreu. Nunca mais a França voltou a ser o que era antes das guerras napoleônicas, porque a França era o país mais populoso e mais poderoso da Europa até a Revolução Francesa, e depois foi praticamente só declínio. Prova disso é que nós estamos assistindo aí o filme Napoleão, e o filme é inteiro em inglês. Não tem uma palavra em francês no filme do Napoleão. Particularmente, se me perguntarem, eu prefiro comparar Napoleão com o que aconteceu na Revolução Americana. Napoleão, em cada oportunidade, capturou mais poder, virou cônsul, expulsou os outros, virou imperador, mandava, desmandava e só saiu do poder quando foi derrotado. Na Revolução Americana, como vocês sabem bem, foi uma guerra muito longa, de 7 anos, contra os ingleses para libertar os Estados Unidos, e quem liderou isso foi o general George Washington. George Washington, que comandou as tropas americanas, que venceu a guerra, que foi o grande herói americano, que foi imediatamente eleito para ser presidente dos Estados Unidos, e no final do mandato dele, muita gente, assim como pediam Napoleão ser imperador, muita gente pedindo por George Washington também. George Washington, você é nosso herói, você salvou nosso país, seja nosso imperador, seja nosso rei. O exército americano queria ele como rei. E George Washington, quando venceu o seu mandato de presidente, quando chegou o último dia, ele virou para a galera e falou: não, acabou o meu mandato, esse país é regido por leis e não pela ambição de um cara ou outro. Se eu aceitar ser o rei de vocês, tudo aquilo que a gente lutou foi por água abaixo. E George Washington se aposenta, volta para a fazenda dele e nunca mais se mete em política nos Estados Unidos. Então, na minha opinião, a pessoa muito mais grandiosa é George Washington, que deu exemplo, uma democracia que nunca teve golpe de Estado. Então, aqui na comparação com a França napoleônica. Falo por todos, vamos voltar a dormir melhor sem esse verme. Em que país estamos? No meu. Então, pessoal, tá aqui a resenha com um pouco mais de detalhes históricos aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu Napoleão, coloca nos comentários. Se você pretende assistir, coloca nos comentários. Se você não viu, nem vai ver, e você gostou do vídeo, coloca também nos comentários. Vou ficar muito feliz de saber a sua opinião.